Vamos lá, temos mais um comentário aqui de um inscrito. Sugestão de conteúdo. Você acha que a proibição de ter mais que 4 filhos e a proibição do casamento prematuro vai funcionar? Isso para o nosso contexto moçambicano. Para quem não tem a entender, o governo moçambicano tem vindo a criar muitas leis para impedir o casamento prematuro, assim como também tem criado várias palestras, vários programas, tem programas infantis também, que tem passado nos programas mais acessíveis para as crianças, como nas manhãs assim, nas tardes, para que ensine as crianças sobre o casamento prematuro para também recusarem. Assim como também tem vindo a ter palestras nas comunidades, como já mostrei no outro vídeo, e de líderes comunitários que também estão a dar ali palestras e sempre ali encorajamento para que as pessoas busquem sempre se informar e a desencorajar sobre o casamento prematuro. Assim como também, recentemente, o Estado, o governo atual, está a criar a lei que proíbe e limita o número de filhos por família. Tipo, não pode ter mais do que 4 filhos. Isso é uma lei que está a criar, mas ainda não foi aprovada. Então, a sugestão é, será que essa lei vai funcionar ou não? Olá, mais um beijo, sou Cristiano Antunes. Se você está do meu canal, se você está do meu conteúdo, não te esqueça, dá um like, compartilha o conteúdo, isso é muito bom. Se você concorda com meus posicionamentos, tá ok, adoro bastante, sustente cada vez mais, acrescente o meu ponto, isso é muito importante. E se você não concordar, tá tudo bem, é um canal de opinião, então também vocês têm direito à opinião. Os comentários não bloqueiam nenhum comentário. A não ser aquele que tiver palavrão, o próprio YouTube bloqueia, mas eu não bloqueio nenhum comentário, bom ou ruim, fica ali. Claro, se não tiver insultos diretamente para mim, esse daí eu tenho que bloquear, porque pode me afetar emocionalmente. Mas se for um comentário, alguém destoado, cara, esse aí tá tranquilo para mim. Então, se não concordar, respeito o meu posicionamento, respeito o conteúdo, respeito a cultura e tudo mais. Apenas fale do que você não concorda. Olha, eu acho que essa política não está bem por causa disso, isso. Acho que fizesse isso seria muito melhor. E não exatamente chegar aqui, não, vocês estão atrasados, que isso às vezes não ajuda tanto assim, não cria um debate. Isso só mostra quanto a pessoa é pequena e não está evoluída na mente. Mas, enquanto isso, pessoal, vamos lá aqui discutir esse assunto aqui, que é muito top. Esse assunto aqui, eu dividi ele em partes. Vamos falar do tempo dos nossos avós, como é que as coisas funcionavam, no tempo dos nossos pais, nos dias de hoje e na comunidade, e como é que essa lei vai ser aplicada e se essa lei vai realmente funcionar ou não. Porque toda essa cronologia é para a gente entender como é que está sendo o país ao longo desse tempo e como é que essa lei se enquadra, se ela vai realmente ou se é necessária ela ser aplicada. Vamos lá, no tempo dos nossos avós, como é que acontecia? Era normal ter muitos filhos. Por quê? Terras. As terras, na época, era em demasia. Desde que a pessoa tinha um documento, cujo documento dizia se ele tem direito a essas terras para fazer o cultivo ou residência. Se tivesse direito, ele podia residir. Agora, para o campo, tinha que mostrar um documento que diz que ele tem tantos hectares. Então, media-se ele com uma garrafinha ali, com o papel lá. Chegava ali, mostrava o senhorio, está aqui. Então, com o passar do tempo, quando foram expulsados os colonizadores, ficamos só nós. Então, nossos avós tinham direito à terra, não precisavam apresentar nenhum documento. Então, mas era muito campo. Então, para que houvesse mais mão de obra, diga-se de passagem, que ter filhos ajudava bastante. Então, sempre estimulava-se o número de filhos. Para o contexto deles, fazia total sentido. Então, quanto mais filhos, mais fácil era acabar o plantio e também tinha muito, porque era tanta terra, então não havia problema de comida exatamente. Mas com isso também tinha outros problemas, como por exemplo a poligamia, casamento prematuro e esses filhos descontrolados. Não só ter filhos, mas ter filhos descontrolados. Por quê? O cara casa com 5 mulheres. Essa mulher aqui tem 4 filhos, aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4. Mano, calcula. 5 vezes 4, quanto é que vai dar? Acho que uns 20 filhos, né? 20 filhos. Isso aí é uma família regular. Mas tinha um país que tinha até 50 filhos, 90 filhos. Por quê? Porque eram várias mulheres, tirando aquelas que busca lá fora, que ninguém sabe. Então, o número de netos era muito e nossos familiares cresciam de forma, num único ambiente. Tipo assim, por exemplo, este bairro aqui, tinha uma casa que é nossa. Para você encontrar outra casa, tem que andar talvez uns 100 metros. Uns 100 metros. Para você, ou 200 metros, para encontrar outra casa, outra família. Então, quando eu crescesse, era só construir uma casa ali ao lado. Então, mas todos nós tínhamos que alimentar a partir da mesma machamba. Mas como era tão grande, era totalmente normal. Então, esse número de filhos, até algum momento, atrapalhava sim.
Mas a poligamia trouxe consigo também problemas sérios, como por exemplo o casamento prematuro, porque nem todas as mulheres estavam disponíveis e as que eram mais desejadas eram as mais novinhas, porque elas eram mais puras. Então sabe que a pureza da mulher é o maior comércio de se a mulher vender-se como se fosse a mulher perfeita. Não como comércio de quem paga dinheiro, não. Tipo, no mercado do relacionamento, as mulheres mais puras tendem a ter mais valorização do que as mulheres que já se envolveram com os outros homens. Então, isso é muito normal. Então, mas naquela época, quanto mais nova, melhor. Então, quando tivesse seus 14, 15 anos, entrasse na sua fase menstrual, perfeita, já está mulher, poderia casar. Mas, para o tempo de nossos pais, algumas coisas mudaram. As pessoas não viam somente dos campos, também já procuravam emprego, porque já estavam para tempo do quê? Onde já estavam ali a celebrar a independência, as pessoas estavam a procurar trabalho, serreiros, professores, polícias, militares, então já viviam de salário, então não tinha como somente ficar no campo. Aí é que as coisas começam a mudar um pouco. A poligamia sim prevaleceu, o casamento prematuro também prevaleceu, mas porém o número de filhos já não era tão grande como os nossos avós. Por quê? Vocês tinham ocupação. Como não viviam somente de campo, também precisavam trabalhar, então o trabalho não compensava ter um número de filhos extremamente estourado. Mas ainda assim, a poligamia mantinha também ainda essa questão de ter muitos filhos, mas não no nível dos nossos avós. Então, mas no contexto deles, você entendia que existia uma certa moderação, ok? E também uma certa tendência de diminuir o número de filhos. E com isso nós tínhamos duas coisas. O número de esposas também ia diminuindo. Nossos avós terem 5, 6 era normal. Para nossos pais também 2, 3 mulheres. Então, e também já escondiam, já começavam a esconder isso para evitar também essa dificuldade aí. Para os dias de hoje, como é que é? A poligamia existe, mas não no nível dos nossos pais e dos nossos avós. Hoje, o que existe mais? Existe mais traição do que a poligamia. O que é poligamar? Poligamia é exatamente a outra ter consciência de que existe uma segunda esposa, é uma segunda família. Enquanto na traição, não. Não é tipo, eu sei que existe uma segunda família. É traição mesmo. É só traição. Às vezes nem é família, não é nada. Às vezes tem 5, 3 pitinhas do bairro, onde só gasta o salário, mas não tem um relacionamento sério. Não tem filhos lá, tipo, com tendência de criar família. Mas nos tempos dos nossos avós, não. Por conta disso também era mais fácil eles conseguirem controlar seus filhos. Mas hoje em dia, não. Claro que isso gerava fome e outras coisas e tal. Mas nos dias de hoje, o que é que nós temos? Nós temos menos casamento prematuro, nós temos menos poligamia, mas em contrapartida, o que é que nós temos? Temos menos taxa de natalidade, que são menos filhos, mas os filhos que esses que existem têm mais filhos sem pai do que no tempo dos nossos avós. Nossos pais, nossos avós, tinham muitas mulheres, mas os filhos tinham pais, porque era uma coisa sabida, uma coisa aceitável pela comunidade. Mas hoje em dia, como a poligamia, ela é refutada, ela é negada, então o que acontece? Temos homens que têm outras famílias, mas os pais ninguém sabe. Automaticamente, eles também se negam a assumir essas crianças. Logo, temos mães solteiras com filhos mães solteiras sem esposos, né? Tipo, que têm filhos com vários pais. Tem 4 crianças, das 4 crianças é um pai diferente, dessas 4, talvez uma ela sabe que é um pai, o resto nem sabe, porque acaba se envolvendo muitas das vezes. Às vezes o segredo de assumir que tem filho de um homem casado é um problema sério para a nossa comunidade nos dias de hoje. Às vezes admitir que você é uma mulher casada que tem filho de um outro homem casado também é outro problema. Então, entende? Então são problemas que fazem com que os pais das crianças acabam não se mostrando e caguei, ele vai embora. Entendes? Então também temos a irresponsabilidade dos jovens, onde simplesmente vão se unindo, não tem planejamento, não tem nada e nas brincadeiras não tem proteção e vão nascendo muitos filhos. Então temos problemas como taxa de natalidade, sim, ela é baixa em comparação com os anos passados, porém temos muitos filhos que não têm seus pais. Essa é a grande questão. E temos um índice de traição muito elevado. Com isso temos o que? HIV. Temos vários doenças de transmissão sexual, porque já uma transa de forma descontrolada. Isso faz com que também tenhamos outros problemas. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, o problema de fome acabou. Não quer dizer que o casamento prematuro acabou. Existe nas nossas comunidades. Nos dias de hoje ainda existe. Mas isso acontece mais para quem está
um pouco fora da cidade. Aqui dentro, a filosofia de que, mano, ter muitos filhos vai me criar pobreza também já está sendo discutida. Por isso tem leis que são colocadas. Mas, ainda assim, nós temos muita fome, temos sim muitas mulheres já tendo filhos muito mais cedo. 12, 13, 15 anos, é cedo demais para ter filhos. Ainda não tem o corpo para suportar o outro corpo. Mas, o que o governo achou ideal fazer? Primeiro é criar leis que proíbe o casamento prematuro, está sendo aplicado e está gerando resultado. Sim, temos programas onde as crianças é que apresentam. Também tem essa lei que foi criada há pouco tempo, que proíbe o número de filhos. A lei ainda não foi aprovada, está sendo refutada, até por enquanto acalmou. Eles, não é que estamos a proibir, mas é que é para tentar fazer com que as pessoas tenham, evitarem ter filhos de forma desenfreada, porque assim vai limitar também, vai limitar o agravamento da pobreza. Ok, tudo bem, mas ao longo da história a gente vê que a tendência é ter menos filhos. Por quê? Porque a própria evolução cultural vai chegar num nível onde as pessoas não vão querer ter mais filhos. Entende? É muito normal. Os jovens agora têm filhos tardios, têm muito mais tarde. Claro, não que não existem jovens com filhos, mas a tendência é ter filhos tardios. 1, 2, 3, 4 filhos. Pronto, esse cara não quer mais ter filhos. 1, 2 filhos, eles não querem mais ter filhos. Então já é muito normal. Então, criar uma lei que limita o número de filhos é redundância, porque é basicamente você fazer uma coisa que a própria sociedade já está fazendo por conta própria, porque estão a aprender com outras culturas. Então, o que tem que acontecer é ensinar, ok? Fazer palestra, olha, eu não tenho mais filhos, mostrar com razão, com A mais B, com dados. Olha, quando tem mais filhos também para sustentar é difícil, para crescer na vida também é difícil, é mais responsabilidade, tal. Então, dar uma educação vai facilitar também para que não haja muitos filhos dentro da cidade, assim como fora da cidade. Estou falando nas comunidades rurais, também precisam ser ensinados. E assim eles vão começar a crescer com essa mentalidade. Nos arredores das cidades, você já vê uma evolução. As pessoas já não têm tantos filhos como antigamente, mas o problema da fome ainda existe. Então precisa ser ensinado o quê? A cultivar melhor, fazer bom plantio, conservação, saneamento e muitas outras coisas. Não exatamente proibir o número de filhos. Não vamos estar no cenário como, por exemplo, a China e o Japão, que hoje em dia estão com envelhecimento populacional, onde tem mais idosos do que jovens. E quem é que vai trabalhar? São jovens. Moçambique, acho que é 46% ou 43% são jovens. São jovens, está na casa dos 40, são jovens, então tem muita boa mão de obra, porém são mesmo jovens tão frouxos. Muitos deles não querem fazer nada, porque não existe uma educação para esses jovens que lhes prepare para a vida. Então, eu acho que a lei pode funcionar sim, ela pode efetivamente funcionar, mas pode trazer outros problemas muito graves de forma demográfica, né? Tem zonas que vão ter mais problemas e por aí vai. Agora, acerca da lei de casamento prematuro, eu acho que está bem, é uma lei que precisa ser levada a cabo, tem que se disseminar mais, tem que ser mais forte. E se um pai, um senhor de idade, casar com uma criança, esse senhor tem que ser punido pela lei, os pais também devem ser punidos também pela lei. E essa criança tem que ter apoio, sim. E isso tem que existir e está a existir, mas a lei dos filhos, eu acho que é um exagero que não precisa, apenas precisa educar. A sociedade, de forma evolutiva, por si só, ela vai se reeducando, vai entendendo que, uau, ela precisa, como mostrei para vocês, nossos avós tinham muito mais filhos, nossos pais foi mais moderado, nosso caso, estamos a ter filhos tardios, mas ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Estamos a ter várias crianças sem pai. Por exemplo, eu tenho 28 anos, vou ter meu primeiro filho com 28 anos. Entende? Meus pais tinham com quantos anos? 15, 16 anos, eu vou ter com 28 anos. Tem jovens que têm com 15 anos, é fato. Mas a minha cabeça é como não posso ter filhos cedo, não posso. Minha esposa também é a mesma coisa, está lá, vai fazer 25 anos. Então, entende? Já passou dos 25 para termos filhos. Então já é uma boa idade, é perto dos 30, mas também não é tão perto, nem tão perto dos 20, entende? Então, é uma coisa muito boa, porque é um tempo que já vivemos juntos, já sabemos que não, dá para ter. Então, é assim, então a sociedade vai evoluindo para essas partes. Esse não é só o meu pensamento. Todos os meus amigos próximos que conversamos pensam da mesma forma. Não, ter muitos filhos é complicado. O meu amigo só tem 2 filhos. Outro meu amigo só tem um único filho. Já passaram-se 4 anos. Agora está pensando em fazer o segundo filho depois de 4 anos. Outro meu primo tem um único filho. Mas quem? Meu irmão tem 2 filhos. Minha irmã tem 3.
Meu irmão mais velho só tem 2. Então, entende? O número de filhos são 2, 3, 4, 2, 3, 4, porque é o momento que nós estamos. Então, não, minha resposta é essa. Não precisa criar uma lei que limita filhos. Apenas precisa educar a população formas de reprodução para que haja um controle de natalidade muito mais efetivo.